Muito bem, mais uma vez a gente quer cumprimentar os nossos ouvintes e internautas com a gloriosa paz do Senhor. Você está na plataforma do podcast do Flavic e aqui mais uma vez nós vamos entregar a você um conteúdo de qualidade, um conteúdo que transmite paz, alegria na alma e edificação. Aqui o assunto é sério e mais uma vez a gente trouxe o pastor Daniel Alves, que faz parte desse grande projeto aqui do podcast, para trazer para você o melhor daquilo que a gente conhece como edificação pelo conhecimento. É a pauta de Jesus, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é por esse caminho que nós estamos caminhando. Pastor Daniel Alves, cumprimentar o nosso Pastor ouvinte. Flavic, paz do Senhor ao público. Obrigado por esta oportunidade, por poder fazer parte desse projeto. Que Deus venha te abençoar o nosso público grandemente. Meu prazer. Muito bom, pastor. Prazer é todo meu, o senhor estar aqui conosco, né? Trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Eu tenho recebido aí mensagens já de ouvintes que têm acompanhado os ensinamentos do senhor aqui pelo podcast também. E também pela Rádio Nazareno, nas terça-feira, pela manhã. A partir de que hora que o senhor está lá? 8 horas. A partir das 8 da manhã, o pastor Daniel Alves. Das 8 às 9 de todas as terças-feiras, né? Pastor Daniel Alves está lá na Rádio Nazareno, transmitindo essa gloriosa palavra de Deus, né? Então vamos aqui, desde já, sem muita enrolação, porque o ouvinte quer ouvir a palavra de Deus, já passar para o pastor Daniel Alves, que fará uns comentários dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor Flavic, a minha palavra de reflexão nesta manhã com base em São Mateus 17, a partir do versículo 14, que nós vamos comentar hoje sobre o valor do discernimento de espírito. É muito importante isso aí. Valor do discernimento do espírito. O discernimento. Grava isso. Valor do discernimento do espírito. Isso. Pastor Daniel. Aqui, a partir do versículo 14, diz: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então esse ponto aqui, ele é de suma importância. Para nós trabalhar ele, nós vamos voltar em São Mateus, capítulo 4. Vamos aqui ter um identificador ali desse texto que vai nos ajudar muito. São Mateus capítulo 4, eu estou aqui mais, o acesso é um pouco mais diferenciado, mas vamos lá. A respeito dessa identificação porque na realidade, pastor Flavic, tudo indica aqui que o diagnóstico é do pai. Estou procurando aqui, era não ter pego a Bíblia. O diagnóstico do pai, da enfermidade do garoto, né? Em relação ao menino. Uhum. Aí o pai, deixa eu localizar aqui, 4:17. 4:24, São Mateus 4:24 diz: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos,
Uhum. Então está aqui a diferença de enfermidade e tormento provindo de espírito mau. Uhum. Os endemoniados, vírgula, os lunáticos, Vírgula. e os paralíticos. Então, uma diferença ele, grande aí, E né? ele os curava. Uhum. Então, o pai trouxe para Jesus o problema do seu filho com o diagnóstico, mas do pai. Uhum. Senhor, meu filho é lunático e ele sofre muito. Aí, na segunda informação, Jesus já percebeu onde estava o problema. Como Jesus sabia que ele é Senhor, ele é onisciente. O problema do garoto não era uma doença, ele não era lunático, ele não era lunático, um louco. O lunático, hoje ele é o epilético. Você pode ver a linguagem de hoje, quando se refere ao lunático, refere ao epilético. E o epilético, ele não tem opção de passar mal no fogo. Ele não tem opção de passar mal só do lado de um tanque de água, de uma piscina. Ele não escolhe o lugar. O lunático ou o epilético, ele não tem opção. Qualquer Por lugar que der a crise, acontece. No Deu caso a crise no volante, na panela, entendeu? No serviço. Ele é indefeso. Ele não tem opção. Então, quando o pai já mostrou o diagnóstico, ali é uma fala humana para Jesus. Jesus não sabe daquela informação. Ele achava Mas Jesus é o centro da educação. Ele é a fonte da educação. Ele ouviu o pai, pronto, também, meu filho é lunático. Esse é o diagnóstico do pai. E ele sofre muito, tudo bem. E muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Aí já ficou claro, falou, não, Jesus falou, peraí. Tem alguma coisa escondida nele que ele não tem opção. Ele está se jogando sendo lunático, como assim? Entendeu? Tá errado. E São Mateus 4:24 difere aqui endemoniado e lunático. Tem diferença. Grande diferença aí. E o lunático, ele, a crise é por força da lua. Por força da lua. Então aí ele fica mais agressivo, mais vulnerável quando a força da lua. Então por isso que vem a palavra lunático. Então, aí o que aconteceu? Jesus foi na origem. Não adianta ficar expulsando enfermidade quando é demônio. Verdade. E não adianta expulsar demônio quando é enfermidade. Você entendeu? Eu posso dar um gancho aí? Opa! Enquanto, só não perder o raciocínio do senhor. Eu estava num culto, ainda no começo da minha fé, praticamente. Dirigindo igreja, muito novo na fé. Terminou o culto, a gente naquele fogo todo, naquela alegria, chegou uma família desesperada que tinha um moço endemoniado. E pediram para a gente correr lá e para expulsar aquele demônio. Aí fomos lá, chegamos lá, era um moço grande, forte. Foi eu e um cooperador. Agarramos com aquele camarada lá e orando, e já tinha mais uma hora gritando. E não saía. Aí chegou um moço que estava pregando no trabalho, deixei ele pregando e vim repreender o espírito. Quando ele olhou para o rapaz, ele falou, não, isso aí não é demônio não. Você quer ver como é que eu expulso agora esse demônio dele? Eu vou mostrar para vocês que ele não está endemoniado. Falou, cara, você está com um problema na sua família, desempregado, devendo, e eu vou chamar a polícia para te dar um cacete. Na hora, ele calmou. Na hora, e nós já tínhamos uma hora lutando com o cara. O que o senhor está falando é importante demais. Muito importante. No outro dia eu voltei lá. Voltei de manhãzinha na casa dele. Bati palma, ele saiu de cabeça baixa. Falei, moço, você queria bater na gente ontem, se fingindo de endemoniado. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Disse, a minha crise está demais. Eu orei por ele, aceitou Jesus. Então aconteceu isso comigo. O lunático e o endemoniado. Não, tem. A diferença. A riqueza do dom de discernimento. Discernir. Ela é mais importante que você ter o dom de profecia. Porque os enganadores vêm com a palavra próxima ao genérico, parecido. É o genérico.
E aí tem enganado muita gente, porque o apóstolo Paulo, antes da sua partida, ele disse assim, na minha partida, ele afirmou, ele não pôs... Pretexto. Não, ele falou assim, entrarão no meio de vós, lobos enganadores. Ele tirou a porteira e disse que entrarão. Isso. Foi então, afirmativo. hoje, se não tiver o discernimento de espírito, dá glória a Deus a uma atitude maligna e blasfema quando uma atitude do trabalho de Deus. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para ele nos ajudar. A discernir, realmente. Então, Jesus, ele foi no ponto-chave e para piorar a situação, esse demônio que atormentava esse garoto era mudo e surdo, podia gritar o tanto que fosse, não tivesse... Se não tivesse autoridade sobre o Espírito, ele não sabia que ele não ouvia. Não ouvia. Vai ver que não sabia ler Bíblia, leitura labial. Leitura labial. Aí ficava, sai, não está ouvindo, nem falava. Até porque ele não falou. Quando fala, eles pedem até misericórdia. O Espírito não ouvia e nem falava. Deixa eu dar um gancho aqui. Um outro dia, nesse mesmo lugar, outro lugar para ter demônio, pastor, era naquele Nova Esperança 2. Me chamaram para expulsar um demônio numa casa lá, e eu fui, de um novo convertido. Aí cheguei lá, o moço estava na cama, estribuchando, parecendo uma cobra, e eu estendi as mãos e comecei a orar e repreender. E orava e repreendia, e nada. Aí eu fui no pé do ouvido dele e falava, ele não, nada, ficava só se estribuchando. Parecia que não tinha chegado ninguém. Eu falei, não é possível um negócio desse. Ele levantou. Aí eu falei, isso não é demônio, não pode ser demônio. Ele levantou, entrou no banheiro. Falei, o que esse camarada vai fazer? Aí um banheiro bem humilde, com as frestas na porta, né? Aí eu dei uma olhada assim na frestinha, no buraco de prego na porta, ver o que ele ia fazer. O cara estava estranho. Aparentava estar endemoniado e eu não sabia se estava ou não. E aí eu percebi que ele, sem olhar para mim lá de dentro, ele falou assim, você está me observando aí pelo buraco da porta, né? E começou a dar uma risada. Aí na hora, na minha mente veio, esse demônio ele é surdo e mudo. Só pode. Aí eu orei, repreendendo o espírito surdo e mudo, ele caiu distribuindo, começou a babar e saiu do corpo do cara. Que coisa. Foi um negócio fenomenal. Então tem. O espírito mudo e surdo é pior, porque ele não escuta. Então, mas como Jesus tem poder sobre os espíritos malignos, ele expulsou. Independente dele ouvir ou não. Saiu dele, curou o menino. Aí alguém fala, não, mas Jesus curou, mas não quer melhor cura do que uma cura espiritual? É. A cura espiritual é fenômeno, entendeu? Então a cura física mas a cura mais importante é a espiritual, que judia do corpo. Então Jesus foi na origem. E aí é muito importante nós saber, pastor Flavio, por quê? Um dia eu estava pregando e fiz o apelo. No final veio várias pessoas. Entre as pessoas que aceitaram Jesus para receber oração, veio uma senhora. Pelo que eu percebi, era a primeira vez que ela entrou na frente, numa igreja, e ela teve coragem de vir à frente. Quando ela se viu no meio do povo, ela apavorou. Ela apavorou e começou a agitar. Aí veio os irmãos do sai. Uhum. Eu no microfone falei, irmãos, por favor, senta ela. Busca um copo de água para ela, abana ela aí. Sentaram ela, trouxeram a água, ela bebeu, abanaram ela ficava assim. Não se expulsa demônio com copo d'água, não se expulsa demônio com copo d'água, nem com a calma, nem com abanar. Ela estava em pânico pelo local, ela nunca tinha vivido aquilo. Em pânico, aham. Entendeu? Ela é tímida. Terminou o culto, fomos conversar com ela, tranquilamente, orientamos ela. Então, aí, se nós não tivéssemos cuidado, judia da pessoa, acaba derrubando a pessoa no chão e não põe podemos. o joelho em cima, eu já vi acontecer então, isso. A riqueza
de você estar espiritualmente preparado para ver quando o filho está precisando ir no psicólogo, quando o filho está precisando de um conselho do pai, quando o filho está precisando do conselho da mãe, quando o filho está precisando ir ao médico. É muito claro a Bíblia. Ela diz assim, confia no Senhor e faça o bem. Vou trocar essa palavra bem por uma sinônimo. Confia no Senhor e faça o certo. Está doente? Vai ao médico, ora. Ora a Deus, confia no Senhor, vai ao médico, faz o exame, compra o remédio, toma o remédio, faz a dieta. Então, confiar a Deus não isenta a nossa responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Então, a importância, Flávio, do conhecimento. O que aconteceu? Jesus não repreendeu a enfermidade de epilepsia. Jesus repreendeu o demônio que estava tentando matar esse garoto no fogo e na água. Tá bom? Olha aí o que é interessante nesses pontos do ensinamento. Jesus foi exatamente no problema do garoto, que era um espírito que tentava matar ele. E o pai dele não discernia isso, né? Achava que era epilético. E na verdade o garoto era possesso de demônio. E o pai dele, sem conhecimento, às vezes já tinha procurado outros meios e não tinha conseguido, justamente pela ausência de um discernimento de espírito, até que ele se encontra com Jesus. Outro dia eu encontrei um obreiro, amigo meu. Ele disse para mim que o filho dele estava doente, né? Enfermo. Aí ele orou pelo filho dele, falou, bom, agora eu vou para a policlínica. Levou o menino dele para a policlínica, ele estava na porta da policlínica, aí ele ligou pro obreiro, que é o pastor dele, né? O pastor dele falou, não entra com ele na policlínica não, sobe aqui para a igreja, então vamos orar por ele. Falou, mas homem de Deus, eu já orei por ele lá em casa, agora eu estou vindo aqui ver o que tem, o que está acontecendo. E o homem insistiu com ele. Falei, o que você fez? Ele falou, eu fui para a policlínica. Então, fazer o certo seria isso. Fazer o certo. Não já orou? Já orou. Então, assim, tem casos que vai casos e casos, né? Mas eu testemunhei um caso também, inclusive com um funcionário meu. A esposa dele, parece que o filho dele engasgou, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele perdeu o oxigênio e quando ele chegou na igreja com a criança, não dava tempo de chegar na policlínica. A criança estava roxa e desmaiada. Aí na ocasião o pastor Genor, que estava pastoreando, pegou o menino no colo e o menino roxo. A igreja entrou em pânico. E ele levantou para cima e pediu para Deus devolver a vida para o menino, porque não tinha o que fazer. Ali não tinha o que fazer. Exatamente. Ali não tinha o que fazer. E Deus devolveu a vida do menino. Hoje o menino está maior do que eu. Devolve. Curou ele. Então assim, é muito importante o discernimento de espírito. É exatamente o que o senhor está dizendo. Você quer mais do que o amigo de Jesus, que era Lázaro? Amigo! Eles ficaram com ele lá velando até Jesus chegar. Eles fizeram certo, é sepultar ele. Sim. Sepultar ele, ué. O senhor viu o caso polêmico que saiu agora nas mídias aí, tem uns 3 a 4 meses, do rapaz que profetizou a morte dele e a ressurreição dele, e a família quis guardar o corpo dele até no potrifamento para ver se ele ressuscitava. Passou o terceiro dia que ele havia dito, a maior baixaria. É falta de discernimento de espírito. Algum espírito falou com ele. É verdade. Mas não era Deus. E ele achou que era o Espírito de Deus. Então aí que está o problema. Ele achou que era o Espírito de Deus. E ele anunciou na internet, deixou uma carta, eu estou morrendo, eu vou ressuscitar no terceiro dia, porque Deus falou comigo, e virou aquele monte de jornal em cima, foi ver, o homem está até hoje na sepultura. Flavinho, o conselho que eu deixo para meus irmãos internautas, a todos que estão nos ouvindo, não brigue com a saúde, busque um especialista no que vocês precisam, principalmente hoje, no crescimento da doença de depressão. Depressão hoje é patológica. Patológica. Não é mais aquilo que antigamente eles falavam, influência do mal. Não. E tal.
A depressão hoje é patológica e tem que buscar um especialista, um psicólogo, tratar, ouvir, entrar na dieta, no acompanhamento médico para salvar uma vida. Ah, mas eu sou crente. Tudo bem. Ah, mas tem que... Deus deixou a ciência da medicina. Então, eu sou pastor, eu tenho regularmente o médico, eu vou ao médico, eu faço tratamento de diabetes, então eu tenho que me cuidar. Eu oro, mas também eu vigio. Então, os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, não espera o tempo passar, não. Você está passando alguma alteração no seu corpo físico, veja a fonte, a influência, de onde que partiu aquele problema. Vou dar um simples exemplo para você que está me ouvindo. Seu estômago começou a doer, não doía. Por que passou a doer? Então você mesmo vai buscar um diagnóstico. Por que está doendo? Você vai descobrir alguma coisa que você aumentou no uso que está prejudicando. Aí você vai abrir mão de um, não deu. Abre mão de... Daqui a pouco você resolve o seu problema novamente. Entendeu? Eu estava tomando uma água que diz que a água era tudo. Água que cura. É essa água aí. Diz que a água, olha, até a conta bancária mudava. Eita, vou tomar essa água. Eu também Se quero. tem um negócio que eu gosto é água. Eu não gosto de remédio. E comecei a tomar água. Daqui a pouco eu percebi uma dorzinha, ela foi aumentando. Falei, peraí, foi a partir do momento que eu estou tomando essa água. Abri mão da água, a dor foi embora. Sumiu, foi embora. Então, nós temos que ter uma vida inteligente. Você está percebendo uma dor no braço? Por que essa dor? De repente, você está usando o microfone, o celular o tempo todo numa posição, o nervo está contraindo para aquela direção. Olha, eu não sou médico, hein? Nem estou longe, mas é um conselho prático, ciência, né? Da nossa vida. Entendeu? Pera aí. Eu estou segurando o celular muito nessa posição. Pera aí, tá errado. Eu quero assistir um vídeo longo, pega uma xícara, escolhe o celular, vai... Isso são princípios básicos da nossa vida. Aí vai ganhando proporção até chegar no quesito espiritual. É verdade. Tá bom, Flavique? Mas foi um prazer. Pastor Daniel, hoje a nossa live vai ser um pouco mais curta, né? Mas já foi de uma grande riqueza. A gente aprendeu muito aqui hoje com os conselhos do pastor Daniel, a palavra de Deus que Deus colocou no coração dele, para a gente discernir o Espírito. Nessa geração, nos últimos dias que a gente atravessa, quando eu digo últimos dias, para o internauta que está ouvindo e nunca ouviu esse termo, a igreja tem o costume de usar esse termo, últimos dias, pelos acontecimentos que vem acontecendo, guerras, fome, a falta de amor, o esfriamento do amor, né? A multiplicação da iniquidade. Então a gente chama esses dias de últimos dias. Então nesses últimos dias as doenças também começaram a assolar demais. A proporção do número de doenças aumentaram demais. Então assim, é importante que você realmente vigie e tome esse conselho, toda essa palavra que foi dita pelo pastor Daniel, que já quero agradecer, pastor Daniel. Amém. Se der certo, amanhã nós já faz outra live, né? Bora. Aí, ó, podcast do Flá. Esse banner aqui, ó, tudo sobre sacerdócio, com o pastor Daniel Alves. Esse tema aí está lá na plataforma do YouTube. Sim. Então, se você quer ouvir o pastor Daniel Alves falar sobre o sacerdócio, pode acessar a página lá, podcast do Flá, lá no YouTube, e você vai ter aí esse tema discorrido pelo pastor Daniel Alves. Foi uma bênção. E o pastor Daniel está trazendo aqui bastante segredos aqui a respeito dos temas do sacerdócio, como foi hoje a respeito do lunático, entre a informação que o pai do garoto passou e o que de fato ele tinha. Muito importante isso, até porque pregador usa isso, né? Dizendo que ele era lunático, e ele discorre a mensagem. Lá na frente ele diz que Jesus repreendeu o demônio, mas lá no começo da mensagem ele disse que o menino era lunático.
acompanhando a informação do pai. Entendi. E aí prossegue com a mensagem lá na frente, ele erra, porque na verdade o lunático ele não é lunático por espírito, é por uma questão patológica, né? É doença. Mas Jesus repreendeu, foi o espírito que jogava ele no fogo e na água. Então isso é muito importante você saber. Então isso faz parte do discernimento do espírito. Muito bom. Então quero agradecer você que está conosco até aqui, um abraço e até a próxima. Pastor Daniel, despede do nosso público. Obrigado, pastor Flavique, obrigado ao público, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos internautas. Fica aí o meu abraço no nome de Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe.